Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos para a nossa última aula de ética, política e sociedade, né? A gente vai entender nessa última aula a disputa contemporânea entre as concepções de mundo, né? E quando a gente fala contemporânea, bem contemporânea mesmo, é o que a gente vivencia no nosso dia a dia, ok? Bom, se nós chegamos até a última aula, né, que é a quarta aula, isso significa que semana que vem nós teremos prova. Sim, lá no dia, vou confirmar, dia 7 de outubro nós teremos a prova dessa disciplina. É o mesmo formato que você já conhece. A prova fica disponível a partir da meia-noite e e vocês terão até as 23h59 para poder concluí-la, né? São 16 questões, e, se não me engano, são 3 horas para vocês fazerem a prova, quando vocês começam. Então, faça com calma, não faça com desespero, aproveite todo esse tempo para poder realizar a prova, ok? Bom, voltando ao tema de hoje, né, nosso tema de hoje, a gente vai compreender o cenário político, social e ético a partir da trama histórico-econômica, com reflexos na consolidação do Estado do século XIX até o século XX. Né? Por que exatamente o XIX até o século XX? Porque são séculos, aliás, 20 não, 21, né, atual que nós estamos vivendo. Desde o finalzinho do século XVIII, né, a gente vive no que chamamos de era contemporânea. Né? A gente teve lá a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna, e agora nós estamos vivendo a era contemporânea. E uma das principais características desse nosso período é, obviamente, o capitalismo, ou melhor, o, a força, né, do capitalismo. Curiosamente, entre todas as formas econômicas, o capitalismo é a mais fraca. Mas, por incrível que pareça, ela é que mais resiste ao tempo, até por conta da forma como ela se dá, né? Onde há muita concentração de dinheiro, né? E com poucas pessoas e muita gente dependendo das migalhas dessas concentrações. Metodologia científica, prova, acho que é no final do semestre, não é? Deixa eu dar uma consultada. Se eu não me engano, acho que é lá em novembro. Metodologia científica. Confirma aqui com você. Metodologia científica. Prova presencial da disciplina. 23 do 11, né? A 28 do 11. Vou pegar aqui. Vai ser no dia 25 de novembro a prova de metodologia. Sabia que não era agora. Para vocês consultarem as datas das provas, é só vocês verem lá no próprio aba de vocês. Lá traz a prova presencial da disciplina, né? Chamada de primeira chamada. Tá bom? Então, a gente vai ver a consolidação do Estado liberal, né, que é o Estado que nós vivemos hoje, né, do Brasil, o socialismo e a crítica ao modelo capitalista, a social-democracia e o estado de bem-estar social, e o neoliberalismo e as suas manifestações. Hoje nós vivemos um Estado liberal, mas vivemos o neoliberalismo. Como é que a gente vê isso? Né? O neoliberalismo também tem traz como umas marcas bem impressionantes, é que se dane o coletivo, o que importa é o que eu quero agora, né? Eu preciso disso agora, eu quero vivenciar isso agora, eu não me importo com o futuro. Né? Por isso que muitas empresas quebraram, por exemplo, na pandemia, né? E até algumas empresas que datadas de muito tempo, elas também quebraram, porque elas começaram a ter essa visão de não se programar para
os dias ruins, né? Curiosamente, o capitalismo ele traz no liberalismo ele traz esse pensamento de pensar um pouco no futuro, né? Já o neoliberalismo não. A gente vamos viver agora porque tudo precisa ser consumido imediatamente, não importa as sensações duradouras. Então, para contextualizar da modernidade à contemporaneidade, né? Como nós falamos, eu falei agora há pouco, né? Por que do século XIX até os dias de hoje, né? O século XXI? Porque a era contemporânea ela surgiu em 1789, quando houve a Revolução Francesa, né? Então, para cada era, algo é determinante para marcar, para que mostre que a partir daquele momento começa um novo tempo, né? Não é só aquela música da Globo que hoje é um novo dia, de um novo tempo começou. Não, precisa de algo muito importante para que demarque muito bem isso, né? No caso da nossa era atual, foi justamente né, o pessoal ir se revoltar contra o seu governante, que era a monarquia, acho que se não me engano, Luís XVI, Luís XVII, agora eu não lembro, mas a inesquecível é a Maria Antonieta, né? Foi todo mundo para a guilhotina, né? E foi a ascensão da burguesia, né? Então, justamente quem tinha dinheiro começou a influenciar outras pessoas também, né? De repente, a Terra já não era mais plana, o Sol já não se mexia, a Igreja já não era autoridade, o rei foi para a guilhotina, o burguês suplantou o nobre, o motor suplantou o cavalo, a foto suplantou a pintura, a vitrola suplantou a orquestra, o fuzil suplantou a espada. De repente, após 336 anos, a modernidade morreu e nasceu a contemporaneidade. As esferas do mundo, da vida, se emanciparam da tutela da igreja, política, ciência, ética, arte, economia, entre outras, e o mundo se fragmentou. Surge o indivíduo portador de direitos. Homem e cidadão passam a ser sinônimos. A política ficou refém da economia. O seu papel? Garantir as propriedades individuais com leis e policiamento, Estado, chamados de Estado mínimo. Né? Então, isso é para a gente analisar. Né? A gente escuta muitas pessoas falando Estado mínimo, vamos privatizar, né, tudo. Né? Então, no Estado mínimo, a única coisa que o governo teoricamente faz é só governar, né? Só ter aquelas leis, né? Aquelas leis, o garantimento das leis, até mesmo a questão do policiamento que é citado aqui, ele pode ser privatizado, né? Então, a única coisa que é restada ao governo é só regular algumas coisas para que a economia não entre em colapso, mesmo que as pessoas vivam mediocremente, né? Bem medíocre, né? Bem de forma bem, bem pobres, assim. Eu esqueci o nome da palavra que seria miserável, né? Mesmo que a população fique miserável, né? Fique sem nada, né? Que ela sofra com as demais adversidades que possam vir, né? Especialmente a fome. Né? Então, nesse caso aqui que a política for refém da economia, porque antes o que garantia muito o poder, eu não sei se foi na aula de vocês que eu falei, mas assim, o, o político, né? O líder que é muito bom, ele é mais suscetível a ser deposto, né? Porque as pessoas não dá ele não dá medo. Já o tirano, ele dá medo nas pessoas, né? As pessoas têm mais receio de chegar, né? E por quê? Porque antes, para garantir todo esse poder, era necessário dominar apenas a guarda, né? E você vai lá e coloca o imposto para a população pagar. Como o nome diz, imposto, ele é imposto. Você, não importa se você quer ou não, você é obrigado a pagar para viver naquela área, né? Então, é por isso que tem essa visão justamente de financiar a monarquia, ou seja, você financia obrigatoriamente obrigatoriamente você também tem, do mesmo jeito que esses guardas, esse exército,
defende essa monarquia, eles também, teoricamente, irão defender a população que ali está abrigada. Né? Isso mudou, porque hoje, capitalismo, a gente precisa financiar esses exércitos. Como é que o financiamento é apenas pagar as pessoas? Não, não é só pagar os soldados. Você precisa se aparar hoje com, com maquinários, né, com armas, para que possa efetivamente competir em pé de igualdade com diversas nações. Um dos melhores exemplos disso, inclusive, aconteceu depois, já na era contemporânea, né? Não sei se vocês lembram na aula de história de vocês, tanto no Fundamental 2 quanto no Médio, o Rio de Janeiro foi a única capital europeia fora da Europa. Nunca isso ocorreu, né? Todas as capitais de todas as metrópoles, elas eram no seu continente de origem. O Rio de Janeiro não. Por quê? Porque Napoleão Bonaparte estava conquistando aliados e queria que todo mundo fosse contra a Inglaterra, né? Que era inimiga da França napoleônica, né? Só que a Inglaterra não sabia, a Inglaterra não, Portugal não sabia, né? O Dom João VI, ele não sabia se apoiava o Napoleão ou se apoiava né, o forte poderio da Inglaterra. Então, o que ele fez? Ele decidiu, mesmo assim, apoiar a Inglaterra, mas teve que correr de Portugal, né? Então, levou tudo da corte. A corte todinha foi para o Rio de Janeiro, né? Longe da influência massiva do Napoleão. Ele perdeu o direito das terras portuguesas? Não, ele não perdeu porque ele contou com a ajuda, né, da Inglaterra e para poder combater o Napoleão. Mas ele mesmo, assim, a corte veio todo para o Brasil. Tanto que, para quem não sabe, o Rio de Janeiro, as pessoas moravam aqui, e quando eles estavam chegando, eles à noite pintaram, né, picharam nas muros, PR, né, que é príncipe regente, algo assim, né? Não, pertence ao rei, PR nas casas, né? Propriedade real, né? E aí o pessoal aqui no Brasil, né, perderam suas casas, porque essas casas ficavam mais próximas do litoral, ficaram com raiva e diziam que não era PR de propriedade real, mas de propriedade roubada. Por quê? Por que isso aconteceu? Justamente porque Portugal, mais ou menos, tinha, né, um poder muito forte, especialmente no Brasil, que era a colônia, então ele se fazia fazer valer por conta da força, né? Não por conta do financiamento, né? Por conta do dinheiro. Né? Isso vai acontecer tempos depois. Né? Então, hoje, a gente pode dizer por que um país é tão dominante em relação aos outros, né? Como o caso dos Estados Unidos. Porque é um país rico. Tá? Ele é um país rico e que investe, inclusive, o dinheiro em maquinários, em armas para proteção. Né? Imagina, né? Se os Estados Unidos decide que é real, de fato, o país pode ir para os ares. Né? É que eles dão uma segurada por conta dos direitos humanos. Mas é para vocês entenderem essa relação de como era o poder antes, né? Que era justamente através da força bruta, com aquelas armas mequetrefes, e hoje já não. Hoje as armas são mais sofisticadas, né? Outro exemplo disso é a Guerra Fria, que durou da Segunda Guerra Mundial até 1991, né? Com a corrida que gerou a corrida espacial, né? Que era uma guerra que foi uma guerra sem armas. A gente vivia uma iminente guerra, né? Mas era só iminente, onde a guerra, na verdade, estava muito mais no campo tecnológico e ideológico. Né? A gente vai ver isso especialmente no socialismo, na diferença entre o socialismo e o capitalismo. Então, no século XIX, existe a consolidação do Estado liberal. Né? O liberalismo se consolidou com as seguintes bases. Primeiro, a valorização e a defesa da propriedade privada, ou seja, se você tem um bem, ele é seu e é seu mesmo. Você não perde, por exemplo, como aconteceu com os PRs, propriedade real. Não, virou propriedade rural, roubada. Não, é sua, você não perde aquilo. Né? Tanto que você compra hoje uma casa, você, quando morre, não perde a casa. Ela é dada por alguém. Né?
A segunda, a liberdade de comércio e produção na Idade Moderna, ela já começou a decair essa questão do feudalismo, onde todo mundo vivia num feudo, né, que tinha um senhor feudal, que era dono daquelas propriedades, ele dava pedaços dos vassalos, né, trabalharem, né, e passarem uma parte não, uma boa parte da sua produção para que pudesse ser abastecido a corte e tudo mais. Então passou, essas pessoas também perderam as terras, mas passaram a poder comercializar com quem quiser, não apenas dar, dar não, é obrigado a dar para o senhor feudal, né? Apareceu também, terceiro ponto, o contrato de trabalho, né? Isso lembra muito o conceito de mais-valia, né, do Marx, né? Por que contrato de trabalho? Porque para você trabalhar em algo que é meu, por exemplo, a gente precisa ter um acordo, né? Eu vou te pagar X por quantas horas você for trabalhar por semana, por dia, né? Por mês, né? Essa coisa, por exemplo, do nome salário, né? O salário vem de sal, né? Para quem não sabe. Salário era a forma como eram pagos os soldados no Império Romano. Eram dados sacos de sal, né, porque era um produto muito caro e um produto muito valioso, porque você conseguia armazenar por muito tempo as comidas, né? Basta ver que a geladeira não é velha, a geladeira é potente, tem um pouco mais de 100 anos, né? Aliás, pouco mais não, tem quase por volta de 100 anos, né? Não, tem pouco mais de 100 anos. Então, como é que você conservava a comida? Você tinha que comer. Isso, inclusive, está muito relacionado ao padrão de beleza das pessoas. Hoje é chique, é lindo, ser na moda você ser sarado, magro, com pouca porcentagem de gordura. Mas basta lembrar que Marilyn Monroe, que era o símbolo sexual lá da década de 40 e 50, ela não era magra, ela era cheinha. Porque já até mais ou menos na época da Marilyn Monroe, o padrão de beleza era ser um pouquinho cheia, ser gordinha. Basta ver também os quadros de Botticelli, né? Ser cheinha, né? Porque se você era cheinha, é porque você comia bastante. Se você comia bastante, tinha dinheiro. Hoje, se você é muito magra, sendo saudável, mimada, produzida, você tem dinheiro porque gasta para comer aquelas coisas específicas, para fazer, não ganha, não precisa trabalhar para poder se cuidar do seu corpo e tudo mais, né? Então é a versão. Então, do contrato de trabalho, eu pago para vocês, para alguém para trabalhar comigo, né? E eu compro a sua força de trabalho, né? Isso é o conceito de mais-valia. Mais-valia é a força que você desprende para trabalhar, né? O quanto vale essa sua força de trabalho. 4i tem um choque de interesses entre os burgueses e os proletariados, né? Os burgueses, eles são as pessoas que são donas, né, de comércio, de indústria, né? Eles não são ligados à nobreza, eles são proletariados que emergiram, passaram a ter dinheiro e começaram a trabalhar a questão do maquinário. Aqui eu falei no início que o motor substituiu o cavalo, porque tudo era feito de modo manual, né? Era através de tração animal. Né? O motor já não, o motor substituiu isso. Então, o interesse do burguês é poder ganhar mais dinheiro gastando menos. Né? Já o proletariado queria ter uma vida justa, que pudesse comprar as mesmas coisas, por exemplo, que o burguês pode comprar, né? Sem ter a necessidade de, de, de passar fome, nem nada, nem ter um trabalho que pode ser considerado escravo. E o quinto ponto é o individualismo econômico e a busca do lucro. Né? Como eu falei para vocês, os burgueses querem ganhar mais dinheiro gastando menos. Né? Tem uma das mulheres mais ricas do mundo, que ela é dona de uma mineradora, se eu não me engano, lá na Austrália. Eu vi uma entrevista dela, acho que há alguns anos atrás, que ela falava o seguinte, que as pessoas tinham que ser miseráveis, elas tinham que dar graças a Deus até o trabalho. Eles deveriam ganhar apenas o dinheiro, né? Ser felizes por ganhar o dinheiro, né? E isso é horrível. Eu tive a oportunidade de ir ao Angola, para uma empresa que eu trabalhei, e tinha gente que trabalhava pelo prato de comida do almoço. Realmente, literalmente, não é um exagero. Ela não ganhava salário, ela não tinha dinheiro. Ela ia para comprar, ela ganhava para ganhar o prato do almoço. Era um prato grande. Ela comia mais ou menos um quarto desse prato. E o restante ela guardava, além para jantar à noite, para levar para as pessoas da casa dela. Então, isso
prova como que existe ainda esse sistema onde os burgueses eles querem que você acham muito que você ganhe salário. Você tem que dar graças a Deus por ter aquela oportunidade. Então, isso está muito ligado à questão da individualização do lucro, né? Individualismo econômico e a busca do lucro. Individualismo econômico por quê? Porque, teoricamente, você não quer ter concorrentes. Porque se você não tiver concorrência com algo que é muito bom, importante para a sociedade, você vai ganhar muito dinheiro. Né? Vou deixar a câmera. Bom, para entender todo esse imbróglio, a gente pode separar nosso período em dois momentos, né, do atual, né, que é o até 1917, para quem não sabe, foi a queda dos czares lá que foi no meio da Primeira Guerra Mundial, meio não, já no final da Primeira Guerra Mundial, que foi a queda dos czares lá na União, aliás, no Império Russo, né, não era nem União Soviética, e após 1917, que é quando começa a emergir o que chamamos de comunismo. Né? Então, até 1917, o capitalismo é consolidado e a sociedade burguesa não teve nenhum opositor e ofereciam apenas o único modelo viável da sociedade. Detalhe importante, já tinha o Marx e o Engels já tinha publicado seu manifesto comunista, né? Já após 1917, que quando cai os czares, né? Que acho que era o czar Nicolau, tem até a famosa história da princesa Anastácia, que, que ela conseguiu escapar da execução, né? E já foi provado que isso realmente é lenda, ela foi executada, mas tem muitas histórias, né, em relacionado a isso. Quando há, né, acho que foi o Stalin ou foi o Lenin, acho que foi o Lenin, vamos só confirmar. Lenin, acho que não me engano é Lenin. Isso, é o Lenin. O Lenin, ele vai, né, faz comanda aquela revolta popular e acaba é, governando a União Soviética até 1922, que é quando surge, de fato, a União Soviética, né, que aí se juntam vários países. Nesse período de 5 anos, algumas repúblicas ficaram independentes e outras acabaram sendo reagrupadas lá em 1922. Então, o comunismo soviético ele pretendeu, naquele momento, ser um modelo alternativo ao capitalismo, mas repetiu os velhos erros do modelo anterior. Então, o comunismo, ele é óbvio. As pessoas confundem muito o socialismo com o comunismo, mas é errado, né? É errado. O comunismo ele impõe que você precisa ganhar a mesma coisa com todo mundo, né? Tem até a própria história da questão das vacas, né? O comunismo, o governo, você tem duas vacas, né? No comunismo, o governo pega as duas vacas e distribui as leites das vacas entre todos, né? Em igual fator, né? E ele é meio que quase que como se fosse uma ditadura, né? A prova viva é que ela não dura muito tempo, é, é, o, é como acabou, inclusive, a própria União Soviética, né? E também os seus países ali satélites que eram apoiadores desse regime, que é conhecido como leste europeu, né? Quase todas elas viraram maciçamente ditaduras que duraram anos, né? E acabaram muito mal. Por exemplo, da Romênia, se eu não me engano, ele foi executado, o Nicolau Cesar, né? Cesarov, né? Ele foi executado na praça pública, com todo mundo, da sua família. Né? Então, acabaram sempre de modo muito ruim. A que melhor acabou, assim, por assim dizer, obviamente, foi a própria União Soviética. A gente tem países comunistas até hoje, mais ou menos, né? A gente pode dizer que o modelo comunista está muito implementado na Venezuela, comunista mesmo, e em Cuba. Só que eles têm, especialmente em Cuba, ele tem um viés muito mais socialista
do que comunista propriamente dito, né? A mesma coisa vai acontecer lá com a China, que é o maior exemplo de país comunista. Não, a China não é comunista. A China é um país socialista, tanto que a própria questão da a China, inclusive, divergiu em muitos pontos em relação ao próprio capitalismo, ao socialismo soviético. E olha que a China está embaixo, faz fronteira com a antiga União Soviética, faz fronteira hoje com a Rússia, né? Eu vou colocar no link da descrição desse vídeo, para o nosso vídeo do YouTube, as principais diferenças ideológicas entre esses dois sistemas, né? Um bom exemplo de um país socialista é justamente o Vietnã, né? O Vietnã também é um bom exemplo de um país socialista. Olha, um país que pode ser considerado comunista, mas ele não é comunista, ele é chamado de totalitário, né? É a Coreia do Norte, né? É errado, inclusive, falar que a Coreia do Norte é um país comunista. Ele é um país totalitário, onde existe um ditador, né, que é o Kim Jong-un, e que ele manda e desmanda no país e decide o que é melhor para lá, né? Tanto que a Coreia do Norte é o país mais desconectado do mundo, né? É que não está aqui, está lá na sala, tem um quadro onde eu tenho as luzes noturnas, né, num mapa-mundi. É impressionante que a península da Coreia, né, onde estão as duas Coreias, ela está justamente na parte de cima apagada, né, porque eles não utilizam muito energia elétrica à noite. O socialismo e a crítica ao modelo capitalista, né? O socialismo, ele é uma alternativa viável? É difícil responder, né? A gente tem alguns modelos que deram muito certo, né? A gente pode dizer, marcar o socialismo em três etapas. Primeiro, a Revolução Russa, que vem a ascensão do comunismo lá na União Soviética e também causa toda aquela rebelião ali no leste europeu, né? E depois, em 47, 2 anos depois do final da Segunda Guerra, a Revolução Chinesa, que se tornou o quintal do mundo, né? E depois, 12 anos depois, aqui no nosso próprio continente, né? Que foi a Revolução Cubana, né? Com a expulsão, né, do Fulgêncio Batista, com a ascensão do Fidel Castro, que se tornou um ditador, né, um líder de Estado, até 2000 então, até a década passada, eu não lembro agora, não lembro as datas, mas é da década passada. Inicialmente, a União Soviética, né, que era conhecida com a sigla URSS, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ela prosperou e se tornou uma potência, né? Tanto que por isso eu usei como exemplo até a Guerra Fria, né? Só que aí veio a ditadura stalinista, né? As teorias socialistas visam uma sociedade igualitária, com abundância, justiça e felicidade. Então, não era possível você ser infeliz naquele modelo. Se você era infeliz, você morria, literalmente. Como é que você vai criticar se você tem igual a todo mundo, né? Então, se eu tenho um iPhone, você também tem um iPhone. E da mesma quantidade. Se eu tenho um copo com água assim, todo mundo vai ter o mesmo tipo de copo com água. Não existe diferenças, nem de layout, design, de nada. É tudo igual, né? A Segunda Guerra Mundial, ela vem provar muito essa questão das potências do eixo, né, contra os aliados, né? Curiosamente, o eixo é através de países que está onde o fascismo né, e o ultradireitismo, né, eles estavam em vigor, né, que era justamente a Alemanha com o seu nazismo, a Itália com o próprio fascismo lá do Mussolini e o Japão, né? O Japão ele estava se tornando um país extremamente fascista, né? E contra os aliados, né? Curiosamente, no meio desses aliados, além de Inglaterra, que sempre foi uma grande potência mundial durante muitos séculos, até o final da Segunda Guerra Mundial, era a maior potência mundial. A França, os Estados Unidos, óbvio que era uma economia emergente, só lembrando que em 1929 os Estados Unidos teve a queda da bolsa que deixou a população miserável, né? A China, né, que não era comunista, era um reino, né? E o Brasil, né? Na verdade, o Brasil entrou de gaiato, né? Ele só entrou na Segunda Guerra, só para lembrar.
Em 1942, porque foi bombardeado por alemães um navio lá no mar Báltico, no parte do mar lá entre a Inglaterra e ali a Alemanha, né, onde está a Holanda. Só por conta disso que o Brasil entrou na Segunda Guerra, né, ainda bem no final. Né? E a União Soviética também estava no meio desses aliados, porque, apesar de tudo, tudo que o fascismo representava justamente o contrário do que o comunismo pregava, né? O comunismo queria que as pessoas tivessem tudo igual, né? O fascismo já é a primeira versão do que chamamos de neoliberalismo, né? De como as pessoas se comportam, não se importam com a vontade alheia. O importante é a minha vontade, né? Então vai provar que quem ganha essa guerra, o fascismo ou justamente o que a gente pode dizer que é uma democracia. Lembrando que comunismo e democracia não tem muita coisa não, porque você não pode ser contra o regime, né? Então, né? Mas, óbvio, foi quem ganhou na Segunda Guerra foram os aliados, né? Por isso que o Japão, né, foi bombardeado, né? Tadinho da população, eles nem eram sofridos, mas né? No final da Segunda Guerra, especialmente, né, acho que em 1948, nasce a ONU e surge também o Muro de Berlim, né, que já foi em 1951, vou confirmar depois, né? Para vocês entenderem qual é a função da ONU, no final da Primeira Guerra Mundial, que foi em 1914 a 1918, É, e detalhe, essas duas grandes guerras só mesmo, até que atingiu a Ásia a Segunda Guerra, mas a primeira ficou toda, a primeira e a segunda, eles arrasaram com a Europa, né? Depois da Primeira Guerra foi criada a Liga das Nações, justamente para poder evitar, né, que os países entrassem em guerra e tudo mais, né? Assim como eu falei agora há pouco que a Europa foi arrasada, a ascensão do fascismo aconteceu justamente porque a Alemanha foi um dos países mais afetados, né? Para vocês terem uma ideia, a maior inflação já registrada no mundo não foi a da Venezuela, foi a da Alemanha pós Primeira Guerra, né? Então, era muito comum as pessoas irem com carrinhos de dinheiro, carrinhos de mercado de dinheiro, para fazer uma compra básica, porque era muito, o dinheiro tinha desvalorizado demais e o país ficou miserável. Então, por isso que houve a ascensão, inclusive, do fascismo. Só que a Liga das Nações não conseguiu combater, né, ou agir de forma que essa ascensão do fascismo, né, que é combinado com o nazismo, né, com os ultranacionalistas, né, que eles começassem a querer interferir em outros países, né? E foi aí que culminou a Segunda Guerra Mundial. Já a ONU, né, porque na Segunda Guerra a gente sabe que houve aquelas barbares, né, como os campos de concentração, o mais famoso de Auschwitz, lá na Polônia, né, onde os milhares de judeus, né, milhares não, acho que milhões de judeus, acho que mais de 1 milhão de judeus foram exterminados, eles também eram submetidos a alguns testes para avanços científicos, né? Curiosamente, um dos maiores avanços que aconteceu foi justamente na parte de fisiologia, né? A medicina após a Segunda Guerra lá evoluiu muito, especialmente por conta dessas explorações desumanas e especialmente a indústria farmacêutica, né? Beijo a BASF, né? A Bayer, beijo para a Bayer, né? A Bayer, que é uma empresa alemã farmacêutica, prosperou muito depois da Segunda Guerra. Né? Então, com isso, acaba surgindo a ONU para poder evitar isso, né? Por isso que tem a Declaração dos Direitos Humanos. As pessoas usam hoje de forma equivocada, ou falam desses direitos humanos de modo muito equivocado, e, na verdade, eles servem para proteger todo mundo. Não é porque você é a favor dos direitos humanos que você tem um bandido de estimação. Não, é para que justamente não seja feita justiça com as próprias mãos. Nós, humanos, somos muito, muito cruéis.
né? Então tem uma razão de existir, né, esses direitos humanos. E também surge o Muro de Berlim. Por quê? Porque pós Segunda Guerra a Alemanha foi dividida entre duas de duas formas, né? Então nós tínhamos a Alemanha Oriental, onde ficava curiosamente Berlim, que trazia todo aquele ideal mais comunista. Ele foi dividido entre os aliados. Já a Alemanha Ocidental, que a capital era Bonn, Bonn, é, ela já trazia mais aquela questão próspera do capitalismo, né? Tanto que na unificação das Alemanhas, a Alemanha Oriental, que era paupérrima, ela se uniu, foi unida à Alemanha mais rica, né? Curiosamente, apesar de Berlim ser a capital da Alemanha Oriental, ela também era uma cidade dividida, né? Justamente por ser uma cidade importante historicamente, ela também foi dividida entre as duas potências e para que evitasse das pessoas fugissem da Alemanha Oriental, né? Por isso que se criou em uma noite o Muro de Berlim. Dúvidas, crianças? Eu gosto quando vocês perguntam. Então, então tá bom. Eu vou colocar também a história do muro de Berlim, tá bom? Para vocês verem. Mostra bem essa história do surgimento das duas Alemanhas. É bem interessante para vocês verem como que, por que o comunismo, por exemplo, não deu certo. Então, surge então o socialismo e a crítica ao modelo capitalista, né? O socialismo, ele ele é óbvio, ele é muito parecido com o comunismo. Diria, você pode dizer assim, é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Mas vamos marcar aqui os pontos mais importantes, né? O socialismo surge a partir óbvio, da Constituição da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, que foi em 1922, e o socialismo prefigurou em uma sociedade sem dominação política, né, e as exclusões sociais que os trabalhadores eram submetidos. Mas algumas ideologias socialistas geraram novas formas de totalitarismo. Daí a diferença para o comunismo. Né? O comunismo ele já tem aquele viés mais totalitarista. Né? Então, no período da Revolução Industrial, não havia, né, os direitos trabalhistas. Né? Lembrando que Revolução Francesa e Revolução Industrial são coisas totalmente distintas. Né? A Revolução Industrial nós tivemos em duas etapas, né? Uma antes da Revolução Francesa e outra depois da Revolução Francesa, uma no século XVIII e outra no século XIX. E o palco importante foi, obviamente, a Inglaterra e também a Alemanha, né? Especialmente a Alemanha, tanto que por isso que surge o Manifesto Comunista lá do Marx. Então não tinha direitos trabalhistas, as pessoas trabalhavam por centavos, porque precisava ganhar dinheiro de alguma forma. E as jornadas eram extensas e extenuantes. Ou seja, se hoje a gente reclama que trabalha 8 horas, imagina você trabalhar 16, 18 horas para ganhar, tipo hoje, tipo R$ 1 por dia. Era mais ou menos assim, pagava o que a gente queria. Não existia uma padronização como nós temos hoje. Né? O patrão, lógico, enriquecia muito mais, cada vez mais, e o empregado mal ganhava para as despesas básicas. Né? Então, o socialismo, nesse caso aí, ele criticou o capitalismo, mas também incorreu em algumas falhas, né? Porque os dois sistemas têm muitos pontos a serem corrigidos, tanto um quanto o outro, né? Aí tem uma pergunta, né? Que muita gente fala, eu não gosto de falar em política porque sempre dá confusão. Mas, política se discute? O que vocês acham? Política se discute? Se sim, como se discute política? Se não, por quê? Eu costumo dizer que eu acho que o maior erro, por exemplo, da política brasileira é que a gente tem a ideia de mitos salvadores, né? Talvez por conta da figura do Che Guevara, né? Que libertou
muitos países, blá, 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 criou alguns ideais dos países latino-americanos. Mas quando eu falo mitos, eu não estou me referindo apenas ao Jair Bolsonaro, não. Isso eu também me refiro, por exemplo, ao Lula. Né? As pessoas têm algumas venerações por políticos quase que quase santificados, né? Canonizados, o que é errado, porque os políticos eles são nossos empregados. Ele é meu empregado, é seu empregado, é empregado do povo, né? Então eles estão lá justamente porque depende do nosso voto, né? Quando a gente começa a tomar consciência disso, a gente costuma dizer que nós passamos a ser críticos politicamente. E quando você passa a ser crítico politicamente, política se discute sim. O que não pode é justamente argumentar com respostas vazias, com crenças infundadas, né? Com teorias que não dão em nada, né? E são furadas. A gente sabe que estão furadas, mas as pessoas defendem como sendo verdade, né? Hoje, acho que um dos maiores problemas políticos é a cultura do Zap Zap. Eu lembro que, eu detesto esse nome Zap Zap, eu detesto esse nome. Eu gosto de falar o nome correto, WhatsApp, né? Até porque sou professor de inglês, então por isso que eu adoro falar WhatsApp. O curioso é que, quando a internet surgiu comercialmente aqui no Brasil, eu tive a felicidade de tê-la inicialmente. Eu lembro que era muito caro para 20 horas, era tipo quase um salário mínimo, ainda sem contar os custos, né, de telefonia. Né? Tudo que aparecia na internet não era verdade. Hoje, o que você recebe no WhatsApp, ele vem, não, foi fulano que me deu, fulano não mente. Não, não é bem por aí. Política se debate, sim, é óbvio, no campo ideológico, de você travar ideias e discutir saudavelmente, né? Essa coisa que se não, por que a gente não, você tem que ter uma explicação muito boa, né? Não é porque dá briga, porque cada um tem a sua ideia. Não. Ser político é também fazer a política da boa vizinhança. Você se dá bem com outras pessoas. A partir do momento que você estabelece relações, você é um ser político, né? Mesmo em locais de trabalho, mesmo na faculdade. Então, por isso que política se discute sim, é óbvio, se conversa, né? E discutir não é bater boca, a gente discutir é conversar. Tá? A semântica da palavra é conversar, discutir, né? Não é bater boca, não. Não é sair no IAR, não. A sociedade, a social-democracia e o Estado do bem-estar social, né? Então, com essas políticas liberalistas, né, tem o surgimento da social-democracia, né? O Estado do bem-estar social, né? Essa foi uma reação da Europa capitalista ao modelo socialista, né? Esses anos dourados do capitalismo, a gente pode dizer que ocorreu justamente no final da Segunda Guerra Mundial, já no finalzinho lá da década de 40, e foi até meados da década de 70. Né? Por quê? Anos dourados do capitalismo, porque as empresas começaram a emergir e se tornarem multinacionais. Né? Então, o estado de bem social ele traz a conciliação do capital com o trabalho, né? E também tem uma grande estrutura administrativa, né, para poder gerenciar esse bem-estar social. Bem-estar social, gente, que a gente pode indicar aqui no Brasil, é você ter direito semanal de descanso, né, que geralmente são os fins de semana, né? Então, se você trabalha 5 dias, você descansa 2, ou trabalha 6, descansa X. Até mesmo aquelas 11 horas entre jornadas é um bem-estar social. São as políticas que promovem você estar ativamente com a sua família inserido socialmente. Né? É o fato de você ter férias remuneradas, né? Ter acesso à saúde pública, ter acesso à educação gratuita. Então, tudo isso é bem-estar social. Tá? A crítica ao próprio liberalismo, né, que é a questão do money, 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 always money in the rich man's world, né, que é do dinheiro, né, ter mais dinheiro. Né? Essa música que eu cantei aqui rapidinho foi do ABBA, o Money, 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 né? Que é dinheiro, dinheiro, dinheiro. Né? E o sistema de seguridade social, né? Ele está muito mais marcado na nossa sociedade através do INSS. Né? E também a questão do SUS. Né? Eu diria que os dois eles caminham lado a lado. Por quê?
Porque a Seguridade Social, ele promove a saúde, o bem-estar das pessoas e também um alívio no momento que você não puder, não tiver mais condições físicas para trabalhar, que é quando você se aposenta, né? Já o neoliberalismo e as suas manifestações no mundo contemporâneo, eles aparecem da seguinte forma, né? O neoliberalismo pressupõe a geração de riqueza, né? O direito à propriedade privada, ou seja, eu preciso ter campos de gado, por exemplo, a competitividade econômica e a liberdade da ação individual, né? O Mika White ele diz o seguinte, que ele culpa a influência das corporações e dos governos pela crise política e afirma que os protestos são ineficazes e precisam se reinventar, né? Como isso vai configurar hoje no nosso contexto atual? A gente sabe que Pantanal está pegando fogo, né? Já é óbvio, está na cara que isso vem através de latifundiários, né? De, de pessoas que têm gado, querem queimar para poder ter mais espaço para gado, né? Só que nós temos reservas naturais, né? Ecossistemas que são protegidos, né? Até porque eles são únicos no mundo, né? Especialmente o Pantanal, né? Ele é um ecossistema único, não existe um parecido igual ao nosso Pantanal. Existem áreas pantanosas ao longo do mundo? Existe. A Flórida tem uma grande área de pântano, mas não se compara ao bioma, né? A biosfera que é ao Pantanal. Né? Nós temos riquezas, seja da fauna e também da flora, e não existem em outros lugares do mundo. Só no Pantanal, sul-mato-grossense, até mesmo paraguaio, e também, se não me engano, acho que é o boliviano. Bolívia ou peruano, não sei, agora não lembro. Né? Então, por que os nossos protestos eles são ineficazes? Porque a gente está protestando, 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 mas eles estão dando certo, as fogueiras estão lá ainda, né? Estão lá. Então, por isso que a gente tem que se reinventar no momento de protestar. Basta vocês terem como noção como são os protestos na França dos trabalhadores. Lá, gente, eles simplesmente eles destroem a cidade. Eu não estou dizendo que eles estão fazendo certo, mas eles estão em um tipo de protesto onde eles querem mostrar que eles têm força sim, muito mais força que o governo propriamente dito. Não basta ter dinheiro, não basta ter o policiamento. Se vocês não ouvirem o povo, a gente vai fazer isso. Né? Repito, não é que eu acho o modo correto, mas é um modo que eles fazem e que dá muito certo. E detalhe, lá quando uma categoria para, eles param mesmo. O país todo para. Não é assim, é uma cidade tal e houve adesão de 50%. Não, é todo mundo. Então lá eles são muito mais organizados se comparado aqui no Brasil. O antigo liberalismo econômico era substituído pelo novo liberalismo, que aceitava a intervenção estatal a favor do pleno emprego. Né? Essa intervenção estatal é em gestão de dinheiro público. Tá? Então, as grandes empresas surgem como forma mais eficiente de organização de produção e com planos de crescimento bem elaborados, né? Porque grandes empresas geram mais riquezas, então mais dinheiro também para o governo. Também para o governo é interessante esse dinheiro, né? Mas aqui no Brasil, né, você sabe, né? Sonegação, né? Entre outras coisas. Né? Mas, enfim, né? O neoliberalismo e suas manifestações no mundo contemporâneo. Chegamos ao nosso momento atual, o neoliberalismo. Então, as políticas neoliberais, ela é composta de reestruturação produtiva, onde existe mais as máquinas trabalhando do que a pessoa propriamente dita, porque é de baixo custo, né? Você compra, ela vai fazer o serviço mais automatizado e muito mais rápido que uma pessoa. A globalização, onde as empresas estão presentes no mundo inteiro, né? Basta, o melhor exemplo é a Coca-Cola, né? A Apple, a Samsung, que mais? O Google, né? As empresas estão no mundo todo, em todo lugar você tem elas são conhecidas. As privatizações e as terceirizações, né? As privatizações é porque, geralmente, no início, o governo, para que crie a cultura, né? Especialmente
urbana, ela geralmente ela investe, o governo investe para que ela aconteça, né? Ou que possa se subsidiar, né? Depois de um tempo, né? Só que, por exemplo, no Brasil, a gente tem muita cultura da, do governo explorar assim, maciçamente, e às vezes, quando ele não consegue, especialmente na parte de bem-estar social, né? E também na parte de algumas políticas públicas, né? Quando ele não consegue trabalhar, ele surge, nessas áreas, surgem o que chamamos de ONGs, né? Que são organizações não governamentais que promovem essas ações, não em nome do governo, mas para poder atingir onde o governo não está atingindo, de modo mais efetivo, né? Então, com isso, as empresas sendo privatizadas, elas terão, elas não têm a necessidade de ter aquela excelência, porque o governo, a gente cobra o governo, é o governo, e depois tira o governante, acabou, enfim, na teórica, bem teoricamente, né? Mas você vai lá e tira, né? E também porque no Brasil tem a ideia de que as coisas estatais são ruins. Basta ver a Caixa Econômica Federal. Eu nunca vou esquecer que tem uma personalidade do Twitter chamada Vic Miller, que ela deu um exemplo maravilhoso, que era justamente do cartão da Caixa, né? Do, esqueci o nome, do benefício social que foi dado de R$ 600. E a Caixa é tão perfeita, mas tão boa, que ela conseguiu reproduzir a própria fila no aplicativo. Eu acho aquela sacada maravilhosa, né? Por quê? Porque até para acessar o aplicativo você tem uma fila de espera, igual na Caixa Econômica Federal. Então a ideia justamente desse do estatal é que as coisas são ruins ou de má qualidade. Então, especialmente no Brasil, a privatização, também em outros lugares do mundo, surge por ser um modelo mais vantajoso de serviços públicos, né? Basta vocês verem as concessões de transporte público, inclusive até mesmo da questão do metrô. Eles têm uma ideia de que, teoricamente, eles serão muito mais ágeis, né, em relação à execução, porque a iniciativa privada tem interesse em investir, mas ela tem muito mais interesse no retorno que aquilo vai dar, né? Então, quanto mais rápido acabar, mais rápido vem o retorno, senão você só gasta, né? E, curiosamente, geralmente essas obras, por exemplo, da questão do metrô já privatizado, elas são feitas com dinheiro público. É o melhor, né? Eles ganham só a concessão para operar e realizar os serviços mais básicos, por exemplo, de manutenção. Então, vai aparecer a questão da privatização, para que faça o serviço do governo, que geralmente o governo fazia, com uma excelência, né? E com uma rapidez mais fluida, né? Uma coisa mais rápida em relação ao aparato público. Né? E as terceirizações? As terceirizações é algo que a gente deve se preocupar bastante, especialmente no Brasil. Por quê? A terceirização nada mais é que transferir a responsabilidade daqueles trabalhadores para outra empresa. E, geralmente, essa outra empresa ela convive quase como um regime de cooperativa. Perdão, não que ela seja uma cooperativa, mas é quase um regime de cooperativa. Então, o dinheiro tem que girar muito rápido para que ela se torne interessante e continue se mantendo. Né? Com isso, foge-se também de algumas questões sindicais de relação de salário, né, de relação de trabalho, especialmente em relação a salário e também a benefícios. Por quê? Digamos que eu tenho uma empresa que seja uma indústria. Então, a indústria ela vai estar, todos os funcionários daquele CNPJ, né, que representa aquela empresa, eles vão estar sujeitos ao sindicato majoritário da indústria, né? Desde o porteiro até, sei lá, até a secretária do gerentão, né? Do dono da indústria. Só que quando eu terceirizo, essas pessoas elas não seguem as mesmas regras que o sindicato impõe para determinados serviços, né? Porque ele também diz assim, para tal serviço você pode pagar X. Geralmente o Y desse valor, que é o que vai ser terceirizado, ele é bem menor, geralmente ele se paga um salário, pagam dois, e você também não precisa gastar dinheiro com benefícios, né? Porque ele não vai fazer parte que chamamos de
de direitos daquela classe, né? São prestadores de serviços, né? Então ele é apenas geralmente vai ser representado por interesses de prestadores, de sindicatos de prestadores de serviços, né? Aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, a gente tem o sindicatão. Eu acho muito engraçado isso, não, mas é o sindicatão que fica no centro de São Paulo, que representa tudo aquilo que não tem sindicato específico, né? A outra coisa que é uma marca bem interessante das políticas neoliberais são as flexibilizações dos contratos de trabalho. Isso é tão atual para a gente, né? Por quê? Porque o Brasil, por exemplo, é um dos países que mais se gasta dinheiro com folha de pagamento. Né? Mas por quê? Por conta das políticas públicas e as políticas de bem-estar social existentes desde a era Vargas, né? Lá de 1942, quando ele foi lá e decretou a CLT, que foi atualizada em 97. Então, a gente tem políticas protecionistas em relação aos trabalhadores que não é muito bem vista, especialmente para governos neoliberais e, obviamente, os neoliberalistas, né, os burgueses safados que nós temos por aí. Por quê? Porque se você ganha 100, ganha R$ 1.000, você gasta R$ 1.420 para ter aquele funcionário. E detalhe, ainda tem 13º. Então, a flexibilização do contrato de trabalho, ele surge cortando direitos trabalhistas, né, é, em prol da manutenção daquele emprego, né, daquela indústria. Ele não visa a proteger o trabalhador, pelo contrário, ele visa proteger a empresa. O curioso é que, como nós falamos, no início lá do liberalismo, do capitalismo, as pessoas trabalhavam jornadas muito loucas, né, de 12, 14, 16, 18 horas, e ganhavam uma miséria. Não aparece igual? É igualzinho. A gente está voltando para antes do capitalismo, antes da era da Revolução Industrial. E, por último, a precarização das condições de trabalho, ou seja, dane-se como você trabalha, o importante é que você tenha um trabalho. As consequências do neoliberalismo é a perda do poder do Estado Nacional, ou seja, o governo ele vai só ter força só para leis, e ele vai sempre responder a interesses de multinacionais, né, das empresas, dos burgueses safados. Né? Pode dizer que são burgueses safados mesmo. Né? Também tem o aumento da concentração de renda, das desigualdades sociais. É engraçado, se eu não me engano, o Brasil tem 260. Deixa eu só confirmar. Quantidade de bilionários, mas é 263. Não é? Não é, eu tinha visto aqui. Ou será que é milionário? Eu não sei. Mas, enfim, né? O Brasil. Será que eu estou doido? Eu vi 263 bilionários. Não, isso é do ano passado. Enfim, ou 263, 239, algo assim. Mas o Brasil tem pouquíssimos bilionários, né? Dá para poder encher 8 ônibus, né? Uma sala de cinema, né? E só que nós temos mais, assim, muita gente vivendo na uma linha bem marcante do que podemos chamar de pobreza, tem uma pobreza da miséria total, né? Então isso marca que é aquela questão da pirâmide, onde os mais ricos eles são alimentados pela base dela, né, que é muito maior, e eles vão ficando cada vez mais ricos. Isso me lembra até a música das meninas, Chibom Bom Bom, né? Alimentando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária, onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. E o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. Parece besteira essa letra de música, né? Que a gente dançava, mas ela é uma crítica social muito atual, né?
E é de fato isso, né? Porque o que de cima sobe, vai subindo mais para cima, vai far para away, e o pobre vai ficando mais pobre mesmo. A instabilidade financeira mundial, ou seja, qualquer coisa que aconteça, uma empresa quebrou. Então o Brasil todo vai quebrar, porque um quebrou, então não vai garantir nada. É mais ou menos isso. Então, a gente vive numa algo de risco, onde em qualquer momento a gente pode perder totalmente o poder de compra das coisas, né? E olha que a gente passou quem é mais velho, né, passou por coisas de marcação de preço, remarcação diária, às vezes um preço estava de manhã, era tipo R$ 1, e à tarde já era 1,50, porque a inflação aumentava toda hora, né? E, então, essa estabilidade financeira mundial vem muito por conta da especulação, né, financeira, onde acham que em aquele país vai dar mais dinheiro e tudo mais. O Brasil sempre foi um pouco mais estável, porque por conta do próprio peso que se gasta em bem-estar social. Mas se tornou um mercado muito especulativo e vantajoso, por quê? Porque a gente aqui ganha pouco em relação a muitos lugares do mundo, né? Teoricamente acaba se virando com isso. E o descontentamento com a influência do capital especulativo na economia. É isso, né? Então, a gente vai especulando, então vai fazendo políticas para poder que essas empresas se tornem interessantes para as empresas, né? A melhor exemplo disso são as grandes construtoras, a não, Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez, a própria Debrecht, que elas tinham políticas que visavam o enriquecimento dessas empresas, né? Ao longo de muitos anos, desde a ditadura militar, e foi até hoje, né? Até pouco tempo atrás com a questão da Lava Jato. Então, o neoliberalismo ele surge após um período dourado, né? E como eu falei, né, quando as empresas começaram a emergir, isso se deu lá por meio da década de 70 do capitalismo, né, defendendo que o Estado não deve oferecer bens sociais à população, ou seja, sabe o SUS? Esquece. Você tem que pagar para ter o SUS. É assim. Não é porque você machucou a mão e que simplesmente foi, né? Pois não é seu papel, mas que o Estado fez diante porque não é o papel do Estado, né? Um dos melhores exemplos, eu vou procurar esse documentário, se tiver no YouTube, eu vou colocar também na descrição, é um vídeo chamado Capitalismo, uma história de amor, né? E também tem um outro documentário que vai mostrar muito bem essa questão. E, aliás, mais até do que o Capitalismo, uma história de amor, tem um outro documentário que é também do Michael Moore, que vai mostrar muito bem o que é essa falta do bem-estar social promovido pelo governo, né? A gente sabe que nós temos o SUS. Eu posso dizer que eu sou uma autoridade para vocês dizer que a gente pode sim defender o SUS, né? Eu, durante toda a minha vida, eu tive plano de saúde, né? Fui riquinho, não, porque minha mãe tinha plano de saúde, né, na empresa, eu era dependente. Depois eu trabalhei em empresas que foram me dando plano de saúde, então eu nunca dependi. Eu nunca fui num pronto-socorro até quase eu morrer. Por quê? Eu fiz um transplante, você sabe, né? O transplante, graças a Deus no Brasil, ele é exclusivo do SUS, né? Por quê? Para que não haja a venda de órgãos, para as pessoas não peguem você, simplesmente te rasguem, tira o órgão e você morre para poder dar para outra pessoa. É para que não haja esse comércio de órgãos. Então, o SUS ele promove todo esse tratamento, inclusive com os remédios. Com os remédios. Eu recebo remédio, eu recebo acho que mensalmente em casa, dado pelo SUS, remédios que totalizam por volta de R$ 40.000. Né? Eu não conseguiria jamais pagar esses remédios. Então, eu posso dizer para vocês que eu sou uma autoridade para dizer que defenda o SUS. Porque, do mesmo jeito que eu passei, outras pessoas passam, e eu ainda tinha um pouquinho de condição. Imagina quem não tem condição. O documentário que eu vou falar é o Psycho. Deixa eu lembrar como é que é o nome em português. Tá. SOS Saúde. Ele vai mostrar muito bem, inclusive, as diferenças, como que é o bem-estar social nos Estados Unidos e em Cuba.
É bem no finalzinho. Ele vale muito, é muito interessante para vocês verem como funciona essa questão do estado mínimo, né? Onde esse bem-estar ele não é promovido pela maior economia do mundo, que é os Estados Unidos. Para vocês terem aquele gostinho de como ficar sem os bem-estar, sem bem-estar social. Né? O neoliberalismo, além disso, ele desonera as empresas e pode gerar mais empregos. Mas, mas os trabalhadores perdem as garantias trabalhistas, que é a carteira assinada, né, com o contrato de trabalho, né, por tempo de serviço, o fundo de garantia aqui no Brasil, né, que ele garante um dinheiro para você, vai funcionando como uma poupança, o 13º salário. Aliás, estou falando, inclusive, do fundo de garantia. Sabe essa coisa do governo liberal, o dinheiro do fundo de garantia? Não pense que é para poder apenas injetar dinheiro na economia, não. Não, porque o fundo de garantia está rendendo muito mais que a poupança. Então, é ruim para o governo, porque do mesmo eles aplicam esses dinheiros, esse dinheiro que é pago pelas empresas do nosso fundo de garantia em algumas obras. E tem retorno. Só que esses retornos estão dando muito lucro. Então, não é tão bom assim injetar o dinheiro através de liberação de fundo de garantia. Não, porque isso implica também que mais dinheiro que foi investido, os dividendos, vai voltar só que diretamente para o governo. O 13º, né, que na verdade o 13º, apesar de já instituído no Brasil, está até lá na CLT, ela é chamada de gratificação natalina. Né? Ele não é uma gratificação natalina. Por isso que muita gente quer derrubar o 13º. Para derrubar o 13º, tem que derrubar a CLT. As férias remuneradas, por exemplo, nos Estados Unidos, na maioria dos casos, as férias não são remuneradas, estão sendo tipo de 10 dias. Aqui a gente tem um mês inteiro e nós somos remunerados. A gente ainda recebe um bônus, né, que é o terço de férias. E a aposentadoria, que é aquele dinheiro que vai garantir a sua sobrevivência quando você não estiver mais em condições de trabalhar, você não for mais produtivo. Né? E quando você vai descansar de tantos anos trabalhando igual um macaco. Retiro o que eu falei. Macaco não, porque macaco vai remeter a uma coisa de racismo e eu sou totalmente contra. Igual um camelo. Né? Você trabalhava igual um camelo no sol, levando só gente nas costas. Né? Então, gente, para finalizar, é... eu vou falar um pouquinho aqui. Vocês têm alguma dúvida antes que eu finalize? Diversas. Então, ótimo. Então, só para finalizar, a gente vai falar sobre economia solidária. Né? A economia solidária é um jeito diferente de produzir, vender, comprar e trocar o que é preciso para viver. Seria algo como o escambo, né? Que nós tínhamos lá na época da Idade Média, na Idade Antiga. Né? De que forma poderíamos contribuir com outras práticas sociais que contribuam para a criação de um mundo mais sustentável? Né? Mundo sustentável é aquele mundo que a gente conforme vai tirando da terra, né, dos recursos naturais, a gente vai repondo para que as próximas gerações possam também ter a oportunidade de ter os mesmos acessos naturais do que nós temos agora. Né? A gente sabe que a gente vive num mundo que é extremamente poluidor, né, de todas as formas, visual, sonoro, é, de contaminação de solo, até mesmo espacial está cheia de sujeira com os restos de satélites que tem orbitando pela Terra. Né? Então, a economia solidária ela mostra aquela onde um local ele vai subsistir através das pessoas que ali moram, né? Seja através de uma horta
uma horta familiar, seja através de uma vendinha que vende aquelas coisas que você geralmente compra no supermercado. É que a gente pode dizer que tem uma crítica que eu achei muito legal sobre economia solidária. Compre do mercadinho do lado de casa. Aí você viu no Facebook que tinha assim, que o preço de um produto, vai, vamos dizer que isso aqui, no extra custava tipo R$ 2, no mercadinho 6. Né? Mas o mercadinho sustentável, ele justamente ele vai praticar com as mesmas desigualdades e também, óbvio, com um certo acréscimo, só um pouquinho de acréscimo para que você tenha aquele conforto, mas que consiga atender e satisfazer todo mundo ali. Né? Seja, inclusive, através de trocas, não apenas através de dinheiro. Tá? Então, a economia solidária é uma iniciativa muito mais socialista do que capitalista, mas é um modo de girar a economia onde está inserida essa sociedade. Tá bom? Gente, essa é a finalização dessa aula. Só relembrando, semana que vem, dia 7 de outubro, a partir da meia-noite e 1, nós temos a prova dessa disciplina. Daqui a pouco eu devo subir esse vídeo, né? Porque assim que eu termino, eu já baixo ele. Graças a Deus está sendo rápido, não sei o que aconteceu, mas aleluia. E aí eu já posto para vocês, tá bom? Não esqueçam de ler o livro texto, não esqueçam de realizar as atividades propostas lá no AVA, para poder ajudar vocês a entenderem e até mapear o que você não entendeu muito bem alguns pontos, tá bom? Se possível, veja os vídeos que eu vou compartilhar sobre a. É ruim quando eu não anoto, mas eu sei que eu vou compartilhar os dois documentários do Michael Moore, o Capitalismo, uma História de Amor, e principalmente assista o Essa é Saúde, porque aí vocês vão entender muito essa questão do bem-estar social, muito, numa cultura neoliberalista. Eu sei que eu vou falar sobre do Muro de Berlim, né? Vou colocar um vídeo falando sobre o Muro de Berlim, e também sobre a divisão aqui é a própria divisão da Alemanha. Tem mais um vídeo que eu falei, mas eu vou ler de novo aqui, porque na minha cabeça, né, é muito remédio. Minha cabeça não gravou, mas eu vou colocar. São 4 vídeos que eu vou lá, vai ajudar a ilustrar bem esse finalzinho, especialmente mais voltado para o neocapitalismo. Tá bom? Então é isso, gente. Uma boa noite para vocês. Boa prova para vocês semana que vem. E semana que vem a gente começa a nova disciplina que eu não lembro, não sei onde coloquei minha agenda. Estava mexendo. Tá ali. Tá no chão. E vai ser Psicologia da Educação e da Aprendizagem, né? Então, vocês vão entender um pouquinho como se gosta de ensinar, tá bom? Um beijo para vocês, até semana que vem.